Até aqui a gente viu várias histórias na Jornada do Herói que elas até foram construídas depois do aparecimento dessa formulação do Joseph Campbell. Em especial, o Guerra nas Estrelas e o Rei Leão, que a gente viu, eles foram propositalmente, né, influenciados pela Jornada do Herói. Agora a gente vai ver pela primeira vez uma história mais antiga, que é a história de Parsifal e o Santo Graal. Parsifal é um dos cavaleiros da corte do rei Arthur, então faz parte ali do ciclo de histórias do ciclo arturiano. Qual que é a estrutura aqui dessa roda? Na parte de dentro está a jornada em si, as etapas da jornada associadas aos signos. Nesse quadrinho aqui está as histórias que a gente já viu, para a gente poder ir comparando. E no quadro final está a história que a gente está vendo. Certo? Só vou pegar uma cor diferente aqui. E fazer a introdução. Então, da mesma forma como tem um setting do mundo, da história, dos personagens, né, no Rei Leão, no Guerra das Estrelas, revelando a normalidade por trás da história, então aqui a gente também precisa contar o que aconteceu. Primeiro, falar do Santo Graal. Né? O mito do Santo Graal começa como a taça em que José de Arimateia recolheu o sangue de Cristo durante a crucificação. Vou pegar um verde aqui. Certo? Então, a última chaga de Cristo foi a lança de Longinos, que a lança de Longinos penetrou o coração de Cristo. E do coração de Cristo vazou o sangue derramado pelo Cordeiro, né? Cordeiro de Deus, preencheu uma taça e sacralizou essa taça. Então essa taça se tornou mágica, se tornou um artefato da religião. Então essa é a origem mítica. A taça que recolhe o sangue de Cristo. Certo? E é atribuído tradicionalmente a essa taça poderes mágicos, como o poder de cura, por exemplo. Se você beber dessa taça, você se cura de qualquer doença, se cura da morte. Então pode trazer imortalidade também, que são, inclusive, poderes análogos à pedra filosofal. E também há, em muitas histórias, o poder da taça de realizar desejos. Então você só o que você quiser comer, né? Aparece dentro do Santo Graal. E aí você pega e come e tal. Então, esses poderes, realizar desejos, imortalidade e cura, são poderes alquímicos. O Santo Graal disse que ele se encontra no centro da mesa da tábua redonda, né? A tábua redonda é a mesa redonda. E ao mesmo tempo disse que ele se encontra no centro do mundo. Claro que isso é um paradoxo, porque a morada do Graal, ela vai também ter essa ausência de sentido. Então não faz sentido você falar que ao mesmo tempo o Graal está no centro da Távola Redonda e está no centro do mundo, na Montanha Sagrada, na Monte Salvat, onde tem o Castelo do Graal. Só que a ideia é que não é para fazer sentido material, porque a Távola Redonda, né, esse disco aqui, ele representa a própria materialidade, a experiência fenomênica. A Távola Redonda é o próprio naipe de ouros no tarô, por exemplo, que representa o mundo material como um todo, com os seus 4 quadrantes. O norte, o leste representando o ar e a razão, o oeste representando a água e a emoção, o sul representando o fogo e a volição, e o norte representando a terra e a sensação. Então são os 4 componentes da experiência fenomênica. Por isso que a roda, né, com as 4 direções, o horizonte na borda, está ali representando o próprio reino, ou Malkuth, certo? O reino como que é a experiência fenomênica, ou seja, a experiência consciente. E aí disse que no centro da tábua redonda, ou seja, no centro do reino, está o Santo Graal, o centro do mundo. O que é que tem no centro do mundo que a gente já viu? Tem a Montanha Sagrada.
certo? Ah, agora começa a fazer sentido essa dupla atribuição, que o grau está no centro da Távola Redonda e também no centro do mundo, né? Segundo a história, a montanha sagrada, ela se chama Monte Salvato, e no topo de Monte Salvato tem um castelo, e é o chamado Castelo do Grau. Ah, o Grau fica no Castelo do Grau, né? Enfim, você precisa encontrar a montanha sagrada, subir até a montanha sagrada no topo e lá vai estar o grau. Essa que é a moral da história. Nada muito diferente do que a gente viu até aqui, certo? E algumas aqui atribuições mais simbólicas aqui do que poderia ser o Santo Grau para a gente. Primeiro, quero chamar a atenção para essa imagem aqui central. Essa é uma imagem do quê? Da pedra filosofal, como o resultado final da grande obra. E a pedra filosofal está aqui representada como o próprio coração de Cristo com as 5 chagas, né, rodeada pela coroa de espinhos, como que uma proteção, né, como que a muralha ali que protege, e uma plantinha nascendo. Tá? Essa plantinha representa a ressurreição a partir da morte. Então, o coração perfurado, ali morto, mas a vida renascendo ali, uma vida renovada. Certo? E mais uma vez aqui a cruz com os 4 elementos, né, o escudo, a tábua redonda com as 4 direções e o Santo Grau no centro. Opa! Então esse simbolismo ele é recorrente, né? Não só no Santo Grau, mas na alquimia, nas tradições rosacruzes, nas tradições herméticas. Certo? Aqui a gente tem inclusive um emblema alquímico que está associado à iluminação, onde aparece um coração perfurado. Justamente o coração, como se através da ferida da perfuração do coração abrisse um espaço para o olho observar. Então, a partir daí é que se pode ver a realidade. Não mais apenas olhar através das óticas, dos paradigmas, e sim ver a realidade como ela é. E é isso que acende a lâmpada da iluminação. Certo? Então esse aqui é um emblema alquímico. E esse aqui é uma imagem, né, de arte sacra representando o próprio coração de Jesus, coração de Cristo. Só fazendo aqui um paralelo entre todos esses símbolos, como que chamando a atenção para, opa, será que eles não estão representando a mesma coisa? Né? Estão convergindo ali para o mesmo significado. Então quando a gente fala de Santo Grau, não é uma taça de ouro, ou de prata, ou de qualquer material físico. Tá? A gente está falando esse conceito alquímico, mítico, fundamental, que está associado de uma maneira à grande obra alquímica, à iluminação e tal. Mas vamos para a história. Só para expandir um pouquinho o significado. Certo? Então, esse é o Santo Grau. E o Santo Grau, como a gente já falou, ele fica guardado no Castelo do Grau. E o Castelo do Grau, ele se localiza no topo da montanha sagrada, que aqui recebe o nome de Monte Salvato, ou Montanha da Salvação. Certo? E vamos para o setting da história propriamente dita. O começo vem aqui com a história do Salmão da Sabedoria. É. Disse que o rei pescador, o rei de um certo reino, né? Na adolescência, ele estava acampando e ele acabou sofrendo um ferimento. Certo? Ele estava assando ali, ele encontrou uma fogueira com um salmão, um espeto, girando em cima da fogueira. E ele acabou indo ali para comer desse salmão, mas ele foi ferido. E as histórias variam em relação ao ferimento, mas no geral é um ferimento na região genital. Certo? E ele queimou os dedos. E uma vez que ele queimou os dedos,
no salmão, ele não podia ser tocado com os dedos. Uma vez que ele queimou, essa dor, essa ferida, que é tanto a ferida de tocar no salmão da sabedoria, quanto a ferida, né, das genitais, é uma ferida excruciante e que ela é uma dor perene, assim, que não pode ser aliviada de nenhuma forma, certo? Exceto quando o rei pescava. Então, pescar para o rei era uma forma de aliviar essa dor fundamental que começou na adolescência. Opa, a gente já viu isso na história, né? Lembrando que na adolescência, quando você tem esse momento da queda, onde a consciência desce da infância para o mundo e o caos do mundo. É exposto pela primeira vez ao caos do mundo. Pode acontecer anteriormente, de forma traumática, ou naturalmente na adolescência, por conta do despertar dos hormônios ali. Mas, de qualquer forma, há essa queda. E essa queda está representada na história pelos dedos queimados ou a genitália queimada. Né? A pescaria, ela em muitos momentos, ela aparece como um símbolo de meditação. Um símbolo do momento em que você silencia a sua mente. Porque para você pescar, você tem que esperar o peixe. Você não pode obrigar o peixe a morder a isca. Então você prepara a isca, tem toda é uma coisa até ritualística, e que você espera e não faz nada. Esse não fazer nada e esperar, no fundo, é a base do processo meditativo de silenciar a mente. Né? Esse aguardar também está associado a aguardar a segunda vinda de Cristo, né? A parousia, como a, o retorno ali de Cristo que vai restaurar a queda e assim vai. Né? Então a ironia é que o rei pescador tem o grau ao seu alcance, mas ele não pode tocá-lo por causa da ferida dos dedos. Ele não pode ser restaurado, ele não pode curar essa ferida com o grau, embora ele seja o guardião do grau. Então essa é meio que a maldição do rei pescador, certo? Tem uma ferida excruciante, que não pode ser curada pelo grau, e que se coloca ali nessa atividade de pescador, para aliviar. Esse é o setting da história. E tem mais um elemento aqui, que é a profecia do bobo. Certo? Uma vez foi profetizado de que o rei seria curado dessa ferida quando um tolo perfeitamente ingênuo chegasse à corte. Certo? E isso seria o prenúncio do processo, né, do retorno do rei, da restauração do rei. E aqui, né, nesse ponto da história, a gente já percebe que, opa, a gente está falando do arcano do louco, né? O arcano 0 do tarô, que é a energia mais fundamental, o arquétipo mais fundamental do retorno às origens. Geralmente é voltando às origens que a cura acontece. Então, em muitas culturas, você tem um processo de reencenar o nascimento para você curar-se de alguma doença, alguma coisa assim. Porque é como se no começo tivesse ali o seu projeto, o blueprint, digamos, de quem você deve ser. E uma doença é como uma casa um cômodo quebrado, assim. Então você volta no projeto da casa e vê, é assim que a casa devia ser. E reconstrói a casa daquele jeito. Ou seja, o retorno às origens está associado a esse processo aqui do retorno do bobo, né? Da vinda do bobo. Beleza. Então isso aqui é só para a gente compreender o desenrolar da história. É a normalidade. E a gente vai então para a história propriamente dita, começando no chamado aventura. Certo? Lembrando aqui, no Star Wars, quando o Luke recebe a mensagem da Princesa Leia, ou seja, o rompimento com a normalidade, e no Rei Leão, né, quando eles recebem a mensagem ali da topeira de que tem hienas invadindo o reino. Como que é esse rompimento da normalidade na história do Graal, na história de Parsifal? Tem o menino, que é simplesmente chamado de O Jovem, praticamente na história inteira, certo? Esse menino, ele nasceu num país de Gales, que é como se fosse na periferia ali, né? Um lugar distante, sem riqueza, ou seja, basicamente anonimato mesmo. Sem valor.
A ausência de valor. Lembra, na adolescência você tem esse processo de perder o seu senso de valor e precisar ir para o mundo buscar esse valor. O jovem, ele era o filho de Heart Sorrow, basicamente dor de coração, né, se a gente puder traduzir literalmente, o nome da mãe dele. E é um filho, o pai já está morto no começo da história, então ele é criado em exílio, numa situação de humildade, de ignorância, ou seja, no local diametralmente oposto ao destino dele. Ser criado em exílio é um tema recorrente na mitologia. Como que o espírito, entrando na Terra, né, nascendo, ele está se exilando na matéria, num lugar que é diferente da natureza dele. A fonte, a morada, a casa do espírito é o mundo espiritual. Então, o processo de encarnação é um processo de exílio. No hino à Pérola disse que o filho o príncipe do rei do leste, ele vai para o mundo, né? Ele se coloca em exílio, como o filho pródigo também, né? Que deixa a casa do pai e tal. E justamente ser criado na ignorância é a mesma coisa. O processo de queda é exilar-se na matéria, estar longe da sua casa, do mundo material. Na ignorância das origens, inclusive. Eu não sei quem é meu pai. Meu pai está morto, ó. E ignorância sobre o mundo também. Certo? Claro que aqui a ignorância mais material é um símbolo da ignorância metafísica que aparece na queda, aquela ignorância da cegueira. Certo? A cegueira da ilusão do dragão sequestrar a princesa, né? Digamos. Aqui não tem dragão nem princesa, mas eles aparecem de outra forma, não tem de forma explícita. E a gente volta para o tema da adolescência, que no Rei Pescador é quando ele lá se queima com o salmão da sabedoria. O jovem está lá na vida normal dele e de repente aparecem 5 cavaleiros vestidos de armadura e de trajes brilhantes, de ricas tapeçarias, cavalos, né, de batalha, armados. E esses 5 cavaleiros despertam então no adolescente uma paixão ali, uma obsessão, na verdade. Por quê? Os pais dele, o pai dele e os irmãos também eram cavaleiros que foram para uma busca e morreram. Então é como se ele despertasse para o destino, o chamado aventura, a visão do cavaleiro, dos 5 cavaleiros, né? Indicando o número 5, inclusive, associado a Marte, que é o regente aqui de Ares, que está associado a essa parte, né? Lógico que a mãe dele fica maluca com isso. Porque ela já perdeu vários filhos e o marido nessa história de ser cavaleiro, né? E agora o outro filho aparece com essa, não, quero ser um cavaleiro também. Então o que acontece é que o jovem, ele vai atrás desses 5 cavaleiros. Ele tenta seguir, né? E aí a mãe percebeu que ela não ia conseguir dissuadir ele desse desejo e tal, e ela simplesmente dá 3 conselhos, que é respeitar as donzelas, ir à igreja todos os dias por alimento e não fazer perguntas. Esses 3 conselhos, claro que eles não são... que eles têm várias camadas de significado. Certo? Respeitar as donzelas significa manter-se puro. Certo? Não ceder aos desejos, não ceder aos impulsos. Ir à igreja todos os dias por alimento, o que é a igreja verdadeiramente? É um local de santidade. Então é esse recolhimento interior. Porque ele vai estar em viagem, né? Então a igreja aqui está representando esse terreno sagrado que existe interiormente a ele. Entrar no lugar de oração, de meditação, né, nesse lugar de silêncio, porque no fundo o silêncio é a marca do sagrado. Você entra na igreja e você cala a boca naturalmente, ou fala baixinho, no mínimo. É um sinal de respeito e de percepção dessa sacralidade. Então é o silêncio que te leva ao sagrado e é o silêncio que vai te dar esse alimento. O alimento que é espiritual.
para te manter motivado e te manter lembrando da sua busca. E não fazer perguntas. Certo? Não fazer perguntas aqui é um conselho que nesse momento é perfeito, porque as perguntas, elas são justamente o mecanismo que vai degradando a mente até um processo de papante, né? Tentando lembrar em português o nome. Proliferação mental. Onde você vai criando fabricação em cima de fabricação e a sua mente diverge. Então, se você simplesmente abdicar de fazer perguntas, você se protege. Uma outra forma de pensar nisso miticamente é na travessia do limiar, como se você fosse atravessar um portal guardado por esfinges, e essas esfinges vão te causar loucura quando você passa por elas, exceto se você passar em silêncio. Então, não ficar fazendo perguntas é um meio de você conseguir passar em segurança por esse portão das esfinges. Né? Enfim, 3 ótimos conselhos. Né? Então, o Parsifal sai em viagem. Pega lá os seus trapos, um cavalo, e sai atrás dos 5 cavaleiros. E a próxima etapa é chamada de tenda, ou a recusa ao chamado. Porque na tenda é o momento em que ele temporariamente para ou interrompe a sua jornada. Né? A primeira coisa que ele encontra é uma tenda exuberante, tão bonita, tão rica, que ele acha que é uma catedral, porque a mãe dele mandou ele entrar na igreja, mas ele nunca tinha entrado numa igreja antes. Então ele confunde a tenda com uma catedral, inclusive, com uma grande tenda. Lembra que aqui é o quê? A ortodoxia, certo? Que é a religião exotérica, basicamente. Ou seja, aqui você tende a confundir a religião exotérica com a verdadeira espiritualidade. Por conta da exuberância, né, daquela tenda. Porque dentro da tenda tem tapetes, comida, um banquete ali. Tem uma mesa enorme cheia de comida e tal. Então o Parsifal ele entra, encontra uma donzela, e ele nem pergunta nada, ele só chega, ele entra, tira o anel da donzela e põe no próprio dedo. E ele começa a comer. Aquele banquete não era para ele, era para o cavaleiro que estava prometido à donzela. Certo? Mas o Parsifal nem pergunta, ele nem fica sabendo. A princípio, ele só vai comendo, só vai se fartando ali. É esse processo de você justamente reunir recursos para a jornada. Comer é assimilação. Então aqui, casa 2, né? Casa 2 tem a ver tanto com nutrição quanto com assimilação de recursos financeiros, inclusive, bens, né? Coisas. Porque a gente sente que não tem recursos suficientes para completar a jornada. Então o Parsifal lá faminto entra aqui e come. Enfim, é o mesmo simbolismo, né? A donzela percebe que o Parsifal é só um tolo e não fica brava com ele. Ela só fala assim, cara, sai daqui. Né? O meu marido vai chegar e ele vai te matar se ele te pegar aqui. Então só vai embora. Ou seja, ele foi salvo pela ingenuidade e ele só vai embora da tenda mesmo. Tá? Então essa é a etapa da tenda. No Rei Leão é quando o Simba ele vai no cemitério dos elefantes, toma aquela bronca do pai, né? Aquela sossegada. Ou seja, ele percebe que não dá conta do desafio. E o Luke também, ele percebe qual que é a missão que a princesa Leia estava indicando para ele e só se retrai, fala, não, só sou um fazendeiro, tenho que fazer colheita aqui e desencana dessa história, é muito grande para mim. A próxima etapa é a etapa do encontro com o mentor, que está associado ao processo de demolição da normalidade, certo? Um processo de paulatino desconstrução das suas noções de mundo, das suas certezas, do seu paradigma, na verdade. O, 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 o
para revelar a insuficiência da mente em relação à verdade e à realidade. Certo? Então essa demolição do paradigma, ou seja, do mundo antigo, no Guerra nas Estrelas é a morte ali dos tios do Luke e a destruição da fazenda, ou do Rei Leão é a morte do pai dele e a expulsão do reino. Na história do Parsifal, aparece nessa etapa do mosteiro-convento, /convento. Por quê? É um literal mosteiro que ao mesmo tempo era um convento, em ruínas. Lembrando que o 10 espadas, que está associado a essa região aqui, é a carta associada à ruína. O nome dela é ruína. Né? Então ele encontra uma terra estéril. O mosteiro e o convento, a ruína está associada à esterilidade. Né? Nada cresce nessa região, nada frutifica. E o Santo Sacramento, ou seja, a hóstia, ela está sob o altar. Ela está acessível, mas ninguém toca. Ninguém vai lá e consuma. Certo? E isso está associado ao processo dessa história, porque com o cultivo da mente, aqui, né, é como se você se afastasse mais e mais da realidade em si e ficasse mais e mais nos seus modelos de realidade, ou seja, no paradigma. Então, você não consegue. A hóstia, no fim das contas, esse disco sagrado aqui, está representando o próprio reino. Está representando a experiência pura da realidade. Quando você olha a realidade como ela é, nua e crua, sem nenhum viés, assim, com o coração aberto, isso que vai te purificar da ilusão. E é óbvio, né? Quando você pensa dessa forma. Olhar a realidade como ela é vai me purificar das minhas ilusões sobre a realidade. Ou seja, a experiência pura da realidade. E aqui ela está no ponto mais distante possível. Aqui está na parte de Gêmeos. A experiência direta da realidade vai ser lá em Sagitário, lá na iluminação. Então aqui é o ponto mais distante da iluminação. É o fundo do poço, digamos. O fundo do poço perceptivo, onde você está habitando o seu paradigma e esqueceu de olhar a realidade. Certo? Bom, na história o que acontece é que o Parsifal se compadece da situação desesperadora desses monges e freiras que não conseguem consumir, né, o Santo Sacramento, e ele promete, ele faz o juramento de retornar para esse mosteiro e convento para retirar essa maldição. Ele, como se houvesse uma maldição ali que impedisse eles de consumar. E a gente tem, de fato, aqui uma dualidade entre masculino e feminino, porque não é só um mosteiro, nem só um convento, é um mosteiro-convento. Isso tipicamente de Gêmeos. Aqui também. E depois disso, como o Parsifal percebe que ele não vai conseguir ajudar em nada, ele só continua a história mesmo, né? Continua a jornada. E ele passa para a próxima etapa, que é a corte do rei Arthur. A travessia do limiar / corte do rei Arthur. A travessia do limiar, lembrando, é um momento de acolhimento do lado de lá. Você deixou o seu mundo antigo, o seu mundo conhecido, e agora está no mundo especial. Essa travessia tende a ser fragmentadora, tende a ser perigosa. Né? Aqui que estão aquelas duas esfinges que eu falei. O portal guardado pelas duas esfinges. São as mesmas duas esfinges que puxam o carro do tarô. Ali. E o Parsifal passa por esse portal, digamos, de forma relativamente incólume, justamente por causa da simplicidade e da humildade dele. Aqui, esse ponto é quando o nosso ego é martelado paulatinamente, até a gente abandonar nossas ilusões de realidade, de como a realidade devia ser, as nossas certezas sobre o mundo. Porque aqui você fica batendo a cabeça contra a parede da realidade, vez após outra, até você entender que o seu modelo de mundo não é insuficiente. E aí você começa a olhar o mundo como misterioso, começa a abrir, digamos, né? Percebe a própria insignificância, percebe que você não é nada, que a sua morte não vai fazer diferença. Enfim, esse tipo de coisa vira uma chavinha de humildade. E o Parsifal já era humilde de nascimento, então ele passa aqui tranquilamente, não tem um grande desafio nessa história.
como no Senhor dos Anéis ou no Guerra nas Estrelas, né? Ah, e a grande característica do lado de lá é que você é acolhido do lado de lá. Você cria uma espécie de família espiritual. Para o Simba é a família, aqui o Timão e Pumba, e é lá que ele é acolhido e cresce e se desenvolve no mundo especial. E no Guerra nas Estrelas a família é a turma, né? É o Obi-Wan, o Luke, o Chewbacca, ou seja, é a equipe dele, a nova família. Na história do Parsifal, o que acontece é que ele é acolhido na corte do rei Arthur, porque ele está justamente buscando ser um cavaleiro, né? Opa. O Guardião do Limiar, aqui, é o Cavaleiro Vermelho, que ele vai reencontrar ali na próxima etapa, certo? Como ele estava tentando ser um cavaleiro, ele depois que sai do mosteiro, ele vai perguntando para todo mundo como que ele pode ser um cavaleiro. E lógico, as pessoas riem dele, olha só, né? Nem para escudeiro ele serve, olha esses trapos, como ele é pobre. Mas as pessoas acabam falando, ó, vai encontrar o rei, porque é o rei que pode te tornar cavaleiro. Ele que pode te sagrar, né? Bater a espadinha no seu ombro e te sagrar cavaleiro. E tava todo mundo dando risada e duvidando dele, certo? Quando ele chegou na corte. Até que aconteceu um fato que despertou um certo respeito, curiosidade, na verdade, né? Porque tinha uma donzela que simplesmente não ria há 6 anos. E havia uma profecia de que ela riria, né? Ela voltaria a rir quando chegasse na corte o melhor cavaleiro do mundo. E essa donzela, quando o Parsifal chega, ela desata a gargalhar. Então todo mundo saca, opa, tá aí o melhor cavaleiro do mundo. Claro que todo mundo fica cético no começo e tal, mas como é uma profecia, o Parsifal é sagrado cavaleiro, ele recebe um escudeiro. Todo cavaleiro precisa de um escudeiro. Tipo estagiário, né? Só que o Parsifal não tem armadura nem cavalo. Geralmente era a própria família do cavaleiro que fornecia isso. Então os cavaleiros vinham de famílias ricas, né? Ah, e aí pergunta, como é que você vai ser um cavaleiro sem cavalo e sem armadura? Daí o Parsifal fala, não, eu quero a armadura e o cavalo do Cavaleiro Vermelho. E o rei fala, olha, se você conseguir pegar, é sua. Acontece que o Cavaleiro Vermelho era o cavaleiro mais forte do reino, né? O maior guerreiro de todos ali. Então é praticamente uma sentença de morte, certo? Mas o Parsifal faz esse pedido e ele recebe a posse, né? E aí é só questão agora de encontrar. E ele vai atrás do Cavaleiro Vermelho e deixa a corte do rei Arthur, né? Agora como cavaleiro. Então, próxima etapa, Cavaleiro Vermelho. E aqui a gente chega na etapa de Leão, ou do Arcano da Força. O Cavaleiro Vermelho é o maior e mais forte dos cavaleiros e Parsifal desafia. Ele pede, né, a armadura, que obviamente o cavaleiro não dá, então ele desafia para uma luta. E no fim das contas a luta é meio anticlimática, porque ela é muito rápida. O Parsifal simplesmente atinge, acerta o olho, direto no olho do Cavaleiro Vermelho e mata ele na hora. E essa é a única morte na história inteira. Tá? E aí ele consegue o que ele queria, a armadura, substitui as roupas grosseiras dele pela armadura brilhante vermelha do Cavaleiro Vermelho. E ele sobe no cavalo, mas acontece uma coisa interessante, porque ele não sabe parar o cavalo. Então ele é carregado pelo cavalo à frente. Então aqui tem vários elementos interessantes. Primeiro, o Cavaleiro Vermelho aqui está associado à própria besta interior, né? Os nossos instintos, o animal interior. Porque na etapa de Leão você derrota os seus instintos, derrota os seus demônios internos e torna-se o rei das feras, basicamente. Ou seja, o processo dessa etapa é, no fim das contas, conseguir domar o cavalo, mas o seu cavalo interior, o seu corpo, os seus animais internos, né? Então derrotar o Cavaleiro Vermelho é assumir o controle. Assumir o controle
desse mecanismo, digamos, instintivo, orgânico de carne que a gente tem. Vou trazer aqui à tona uma frase que era típica, bem emblemática dessa etapa, no Evangelho de Tomé. E Jesus disse: Bendito o leão que for comido pelo homem, pois que o leão tornar-se-á homem, e maldito o homem que for comido pelo leão, pois que o homem torna-se leão. Qual que é a ideia aqui? Dentro da gente tem o humano, o componente humano, e o componente animal, representado pelo leão. No fundo, o leão é o rei das feras, né? Então, falar do leão, no fundo, é falar dos animais em si, dos nossos animais interiores, ou seja, nossos instintos. E essas duas naturezas estão em luta desde a adolescência, ou de antes, né? Se a gente despertar por causa do mundo via trauma. Sem nenhuma perspectiva de vitória de um lado ou do outro. Você é escravo dos seus instintos. Você, na verdade, está em luta com eles. Até essa etapa aqui. Né? Nessa etapa há uma espécie de escolha entre ou o leão te ganha, ou o leão ganha, né? Como se o cérebro reptílico assumisse o controle do seu córtex e do pré-frontal, digamos, e você se torna, né? Ainda o componente humano se torna escravo do componente animal, como um jacaré, assim, né? Você vira meio psicopata. Você se torna o chefão da máfia ali em busca de poder. Ou o contrário, ou o humano domina o leão, absorve o leão. E aí você coloca os seus instintos sob um comando, né, das suas funções superiores. E a partir desse momento, quando o humano vence o animal, é só a partir desse momento que a gente pode ser considerado verdadeiramente um ser humano. Antes disso, a gente é meio humano, meio animal. Certo? E algumas pessoas, na verdade, escolhem tornar-se animal. E elas viram animais. Animais inteligentíssimos, porém animais. Certo? Então, vestir essa roupa, essa armadura, também está associado a esse processo. No Rei Leão, né, ou seria a etapa do aliados, desafios e inimigos. Aqui. Tem a ver justamente com o Simba reencontrar Nala e eles brigarem. E no Guerra nas Estrelas é aquela batalha a partir da fuga de Tatooine. O teste de coragem, você pode dizer assim. Bom, e o cavalo leva o Parsifal até a próxima etapa, que é o castelo de Gurnamond. Então aqui a gente entra na sexta etapa, a etapa de Virgem, o treinamento. No Guerra nas Estrelas é bem assim, marcadinho, ele literalmente começa a treinar com sabre de luz, e fecha os olhos e sentir a força e tal. No Rei Leão, o Simba começa a sincronizar os passos dele, aprende a dançar com a Nala. Né? E aqui, o Gurnamond, que é o dono do castelo, aceita o Parsifal como aprendiz. Certo? E aí primeiro, ele tira as roupas grosseiras que estavam por baixo da armadura, quando ele pôs. Essas roupas grosseiras, tirar as roupas grosseiras está associado ao processo de purificação de Virgem também. Processo de purificação da mente. Né? Você vai purificar as suas memórias, vai purificar os elementos, os 4 elementos na mente. Então o fogo elemental se torna um fogo purificado. Né? As suas vontades caóticas se tornam uma vontade purificada no agora, ou seja, a energia pura. Os pensamentos espalhados, dispersos, tornam-se sabedoria. As emoções espalhadas, dispersas, tornam-se fé. E as sensações espalhadas, dispersas, tornam-se concentração. Então, essas são as purificações dos elementos. Retirar a roupa grosseira é retirar essas versões impuras dos elementos. E Gurnamond ensina a arte da espada, né? As artes da cavalaria, blá blá blá, o código da cavalaria. E ensina tudo o que é necessário para buscar o verdadeiro espírito da cavalaria. Principalmente, o quê? A tarefa do cavaleiro, que é buscar o grau.
certo? O que caracteriza o cavaleiro é aquele que busca o grau. É isso. É a única tarefa digna do cavaleiro, inclusive. Qualquer outra coisa é desvio, dispersão, né? E agora o Gurnamund dá mais dois conselhos para o Parsifal. Lembra que ele tinha três conselhos já da mãe. Agora ele recebe mais dois. O primeiro bate mais ou menos com o que a mãe falou, que é jamais seduzir uma mulher ou deixar-se seduzir por ela. Então isso aqui é a questão da castidade, que está associado à Virgem, né, o signo de Virgem, aqui o eremita, que é a história. Mas essa castidade, ela está num lugar de muito mais sutil do que simplesmente a não fazer sexo, né? Ela está num lugar em relação aos seus desejos, de não entregar seus desejos. Você, claro, precisa nutrir o seu corpo e a sua mente com certos alimentos, né, que vão te trazer prazer e bem-estar. Mas é diferente de você se entregar a isso. Muita gente acha que a liberdade é entregar seus desejos, né? A pessoa, quero ser livre, achando que liberdade é poder comer o que quiser, né? Ficar com quem quiser. Mas isso é o exato oposto da liberdade. Entregar seus desejos não é liberdade, é escravidão. Certo? Então aqui, como ele está num processo de foco, ele precisa ter esse domínio, digamos, dos seus desejos. E o segundo conselho é, ao entrar no Castelo do Grau, que ele deve fazer uma pergunta. A quem serve o grau? Essa é a pergunta que ele deve fazer, tá? Quando ele chega no castelo. Quando ele chegar no Castelo do Grau. Esse é o conselho do Gurnamund. E esse sim entra em contradição com o conselho da mãe dele. Tá, a mãe dele falou, não faça perguntas. O Gurnamund falou, faça uma única pergunta quando você chegar no castelo, que é a quem serve, pergunta a quem serve o grau. Misterioso, né? Mas isso vai se tornar essencial mais pra frente. E então, o Parsifal continua sua jornada com as bênçãos de Gurnamund, né, completando o treinamento. E ele vai encontrar-se com Blanchefleur, ou Branca Flor. Travessia aqui do segundo limiar, né, que é o portão da lua. E ele passa para a etapa de Libra, né, que é a aproximação da caverna. Essa etapa, essa travessia do portão da lua está associado à reunião com o feminino, certo? Ele já purificou a própria energia aqui em Virgem e agora ele está pronto para unir-se com energias externas. Se ele tentasse se unir ao feminino antes da etapa de Virgem ter sido completada, ele estaria cheio de buracos e feridas e essa união seria só venenosa, né? Ou tóxica, como a gente chama hoje em dia. A aproximação da caverna no Guerra nas Estrelas é a aproximação da Estrela da Morte, o próprio Hades. No Rei Leão, né, é o processo onde ele se une ali afetivamente a Nala e acaba sendo levado pelo Rafiki para a Floresta Escura. Como que isso se dá na história do Parsifal? Bom, a primeira coisa é que ele, saindo do castelo de Gurnamund, ele fica sabendo que a mãe dele tinha morrido, na dor de coração. Justamente por coração partido por ele ter ido embora. E ele vai encontrar, né? Ele vai pro funeral da mãe dele e tal. E nesse processo ele encontra Blanchefleur. Certo? Isso é importante porque essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Antes, o feminino, né? Há essa coisa da mãe ocupando o papel do feminino. E depois a mãe precisa morrer para de fato o feminino ser ocupado por uma donzela, né? Por uma esposa, não mais pela mãe. Então essa substituição do papel, né, do feminino como mãe, agora como esposa. O centro do feminino na vida
Parsifal. Claro que isso, né, na jornada individual é interno, reencontro com a ânima, blá blá blá. Mas a questão é que, a partir de agora, o motor da história não é mais o feminino da mãe, mas sim o feminino da Blanche Fleur, né, da Branca Fleur. E ele encontra a Blanche Fleur, né, na floresta, e ele descobre que o castelo dela está sitiado por um exército inimigo, basicamente. E ele vai lá, não, eu vou lá e vou libertar o seu castelo. Tá? Lógico que o Parsifal é só um cavaleiro, como é que ele vai lidar contra um exército inimigo? Bom, ele simplesmente chega e ele vai desafiando os, os líderes. Né? Ó, desafio aqui esse general, vai lá, derrota. Quem que é o próximo? E vai derrotando, um por um, os líderes do exército invasor. Ele não mata, tá? Ele simplesmente prende e envia para a corte do rei Arthur. Isso vai ser importante mais pra frente. Tá? E aí ele acaba libertando o castelo da Blanche Fleur. Ou seja, ganhando essa libertação do castelo está associado justamente ao processo de você conseguir abrir o portão da lua. Né? Quando o Gandalf está na frente das Minas de Moria, lá, tentando abrir os portões de Minas de Moria. É a mesma etapa, digamos, é o mesmo processo alquímico na mente. Certo? E aí ele ganha acesso ao castelo da Blanche Fleur e passa a noite com ela lá no castelo. Ele passa uma única noite e sai de novo em jornada. Né? Por quê? Ele era um cavaleiro e é isso que os cavaleiros fazem. Bom, a próxima etapa é a etapa da Floresta Escura ou da Ordália. No Rei Leão, o Simba literalmente entra numa floresta escura também. E aqui no Guerra nas Estrelas é aquela etapa dentro da Estrela da Morte ali, estão dentro do covil do inimigo, do covil do dragão, certo? Como que isso se manifesta no Percival? Ou Parsifal ou Percival, tá? Tem duas grafias aqui. Bom, ele deixa Blanche Fleur para trás e continua caminhando. Passa o dia inteiro cavalgando. Então, o sol se põe, né? Começa a escurecer. E ele se vê rodeado de árvores escuras, numa floresta escura. Isolado, longe de tudo e todos sem abrigo, certo? Isso tem tudo a ver com o processo da Ordalha mesmo. O entrar na caverna do dragão é o deixar o seu mundo para trás. É se aprofundar na escuridão, se aprofundar no isolamento. E a floresta escura tem essa característica, né, de um lugar confuso, onde você pode se perder, não encontrar o caminho, não enxergar direito. Então é um local de confusão, de estagnação, de depressão, né, de você se encontrar com seus medos. E ao invés de fugir, porque na tradição da cavalaria, a receita para você encontrar o centro do mundo, para você encontrar o Graal, é você vai entrar na floresta escura, na floresta, pelo ponto que lhe parecer mais escuro. Você nunca pode entrar por uma trilha. Né? Porque entrar por uma trilha quer dizer que você está tentando seguir os passos de outra pessoa. E você vai seguir o caminho de outra pessoa e não o seu. Né? Então, entrar pelo lugar que lhe parece mais escuro é justamente enfrentar o seu medo, o seu maior medo. E essa é a essência da Ordalha. Né? E quando você vai, então, se aprofundando no seu medo, no seu trauma, você chega no âmago da floresta escura, como o Parzival. E no âmago da floresta tem um lago. Tá? Tanto esse lago aparece lá na Princesa Mononoke e aparece também no Rei Leão. Né? É um tema bastante recorrente. E nesse lago, o Parzival encontra dois homens num barquinho que eles estavam pescando. Um estava remando e outro estava pescando. E ele pergunta, né? Ah, onde é que tem? Tô precisando de abrigo, tô aqui perdido na floresta e tal. E o homem do barco fala assim, olha, você pode pernoitar na minha casa, se você quiser. E ele dá umas indicações ali. Olha, continua ali na floresta,
atravessa o fosso, né? Tem uma ponte, atravessa a ponte e segue, que essa é você vai chegar na minha casa. E o que acontece é que ele passa a ponte no fosso e a ponte era uma ponte levadiça, que ela se levanta atrás dele. Então esse caminho para trás, que ele não permite retorno, parece um pouco atrasado aqui, né? Geralmente é a porta da lua que se fecha sem retorno, mas tudo bem, essas variações acontecem nas histórias. E era uma ponte levadiça de um castelo, certo? E aí ele chegando, é que tá, você não chega na noite escura, você não sai dela, num certo sentido. Você só sai dela se aprofundando e chegando no seu âmago. É lá que está a saída. A saída da Ordalha, né, não é atravessando assim. É você chegar no centro e no centro você encontra um caminho para cima. Na verdade, simbolicamente. Porque a Floresta Escura também é um símbolo da caverna do dragão. E a saída da caverna do dragão, ela te leva exatamente ao topo da montanha sagrada. Então, assim, a forma da coisa, da história, vai variando bastante, mas o significado por trás dela se mantém, né? O significado místico por trás. E entrar no castelo leva ele para a próxima etapa, certo? Que é o Castelo do Grau. Mal sabia ele que o castelo no meio da floresta mais escura era o Castelo do Grau que ele tanto procurava, né? Bom, no Guerra nas Estrelas, o Castelo do Grau tem essa pirâmide aqui, né? Esse formato bem emblemático da pirâmide dos aliados, não, dos rebeldes, que é onde ele queria chegar. E no Rei Leão é o símbolo olhando para cima e tendo a experiência mística da visão, do céu, do pai, né? Aqui o pai dele é o pai também, como representante do céu, o Zeus, ou Júpiter, regente de Sagitário, né? Que é esse signo associado aqui. E o Castelo do Grau está aqui então, né? Monte Salvar. Sem saber, ele havia chegado na Montanha da Salvação e adentrado o Castelo do Grau. Então tem essas pinturas aqui bonitinhas, representando essa mesma cena, o Parsifal no castelo, no elusivo Castelo do Grau, o lago aqui, né, tal, e aqui também. Bom, ele entra no castelo e muitas coisas acontecem. Então vou deixar um pouquinho maior aqui a cena. E a primeira coisa que acontece é que 4 pajens, 4 auxiliares, logo que ele chega ali no átrio, vêm ao seu auxílio. E eles tiram a montaria, né, ajudam ele a descer, tiram as roupas, dão banho no Parsifal e colocam ele em roupas novas, limpas e de ricos tecidos, né? Roupas de bons tecidos. O pescador, obviamente, né? A gente tem uma dica que era o rei pescador. E ele estava agora no castelo do rei pescador. E ele vai ser apresentado à corte, certo? E a corte tinha 400 cavaleiros junto com as suas damas. O número 400 é importante, cabalisticamente, porque ele é o número de Tav, da letra Tav, que representa totalidade. Por quê? São 4 mundos cabalísticos, vezes 10 esferas da árvore da vida, certo? São as 10 esferas, em cada mundo já dá 40. Só que cada esfera de cada mundo, ela é por si própria uma árvore da vida inteira. Ou seja, com mais 10 esferas. Então no total você tem 400 esferas da árvore da vida, como se fossem 400 níveis de realidade, ou 400 setores da realidade. Então, quando você coloca o número 400 aqui, você está querendo dizer totalidade. Ou seja, na corte aqui, como se houvesse uma assembleia, uma reunião de todo mundo, toda a realidade. Que de fato é o que acontece, né, durante o processo de iluminação, como se todos os arquétipos, todas as estruturas da mente estivessem reunidas em assembleia e integradas. Né? Isso aqui é simbolizado muitas vezes como coros cantando, né? Ali na imagética católica cristã.
Coros reunidos cantando em uníssono canções ao Senhor. Tal. É isso aí, é a mesma coisa. No centro desse salão tem uma lareira, representando o sol, obviamente, né? Face aos 4 pontos cardeais. Então, mais uma vez, o simbolismo da cruz, lareira no centro, e os 400 cavaleiros distribuídos em círculo a esse redor, ao redor disso, né? E ele tem uma visão, a procissão, na verdade, né? Ele vai presenciar a procissão. Ele não tem uma visão mística, mas ele tem a procissão, que é a mesma coisa, né? Na visão mística, muitas vezes, na verdade, você tem exatamente essa a experiência de ser um observador de uma procissão de coisas que vão passando pela sua mente. E nessa procissão aparecem vários auxiliares, donzelas, carregando relíquias, carregando artefatos. Um desses artefatos é uma espada que verte sangue carregada por 4 jovens. Outro artefato é o pratinho da última ceia. E outro artefato, por último, né, o principal, era o Santo Graal, trazido por uma donzela. Então, finalmente, pela primeira vez, o Parsifal viu o Santo Graal, ele encontrou o Santo Graal. E depois da procissão, você tem um banquete ali no castelo, um banquete com o Graal, onde cada um, né, desejava fazer o seu desejo e o Graal dava aquela comida. Então eles foram preenchendo os seus pratos com o que vinha do Graal. Bem, como uma cornucópia mesmo, né? Cornucópia mágica. O Graal, ele reúne esse poder também. Aqui a gente está no 8 de paus. Para quem já curte tarô. Quem ainda não entende muito de tarô, não se desespere. No próximo ciclo a gente vai pegar essas cartas e estudar, tá? Só estou adiantando coisas. E aqui é o 9 de paus. Tá? Opa. Bom, depois do banquete, a sobrinha do rei traz uma espada e prende essa espada no cinto do Parsifal. Então, ganhar uma espada. Como ele viu tudo isso, ele teve a experiência mística, agora ele tem a espada mágica. A espada mágica é a espada do discernimento. Certo? O simbolismo da espada mágica como discernimento ele é, né, multicultural. Discernimento do quê? Entre verdade e ilusão. Certo? É com essa espada que ele consegue derrotar os inimigos. Discernimento do que é verdade e do que é ilusão. Mas, no momento crítico, ele fica em dúvida. E aí? Eu pergunto ou não pergunto? Eu faço a pergunta que o Gurna mandou fazer, ou eu não faço nenhuma pergunta que minha mãe mandou, como minha mãe mandou? E ele acaba não fazendo, né? Então ele ainda tem o apego às origens, tem o apego à mãe, tem o apego à matéria, né? No fundo, a mãe representa o mundo. Então ainda existe um apego ao mundo aqui. Quando você está na barriga da sua mãe, você está no útero, né? Então você está rodeado pela sua mãe. A experiência no útero é o alicerce da experiência na realidade, né? Então a mãe simboliza o mundo. Apego ao mundo. Tá. E acaba tudo isso, né? Ele vai dormir depois do banquete e tal. E quando ele acorda, ele ainda está no castelo, só que está tudo vazio. Não tem mais ninguém. Sumiu. Ele tenta chamar, tenta andar e não tem mais ninguém. Só que ele encontra o cavalo dele selado e pronto para a viagem. Ele não tem mais o que fazer, ele monta e sai. E assim que ele passa pela porta do castelo, o castelo some atrás dele. Ele só estava na floresta de novo. Certo? Então, é assim que acaba a experiência do Graal. E exatamente assim que funciona também a experiência mística. Você chega no céu, tem a visão, tem a experiência, tem o bem-estar, né, a bem-aventurança. Mas por que você não fica no céu? Porque você ainda tem apego ao mundo. Você não consegue ficar naquele estado. O mundo te puxa de volta. E você volta para a realidade onde você tinha deixado ela. Só com o eco daquela experiência. Então a próxima etapa é o próprio retorno ao reino.
E quando ele retorna ao reino, ele vai continua caminhando, né? E ele vai se deparando com o mundo que ele tinha, como ele tinha deixado e principalmente com as consequências das coisas que ele tinha feito, certo? Então essa etapa de Capricórnio, né? O diabo, o arcano do diabo, onde ele se depara com a dureza do mundo. No, no Rei Leão, é ele voltar para o reino dele e encontrar o reino dele todo estéril, né? Governado pelo Scar. E planejar essa retomada, né? Se esforçar para isso. No Guerra nas Estrelas essa, esse pragmatismo de, olha, precisamos destruir a Estrela da Morte, achar um ponto fraco ali, então tem um momento do briefing, dos planos e do briefing para destruir. Tá? Aqui, pela primeira vez, né, ele é falado o nome dele na história. Até então ele é referido na história como o jovem, o jovem, o jovem. Tá? Aqui pela primeira vez se fala o nome dele. Por quê? Depois da experiência no grau é que ele entende quem ele é de verdade e o que ele tem que fazer. É só então que ele de fato é, opa, agora eu estou aqui, agora eu estou no momento presente, eu estou presente. Até então eu estava numa espécie de delírio, de sonho esquisito, né? Então é como se agora o Parsifal está aqui. Tá. Quem ele encontra pela primeira vez é uma donzela que ela estava em luto, estava triste, porque o marido dela, o cavaleiro dela, tinha sido morto pelo cavaleiro da donzela da tenda, lá na segunda etapa. Porque ele saiu em fúria e matou o primeiro cavaleiro que ele viu, achando que era o Parsifal. Só que não era, né? Era o cavaleiro de outra donzela. E essa donzela repreende o Parsifal. Tipo, olha, como eu tô triste, né, por sua causa. Meu marido morreu por sua causa. Ser repreendido, né? Uma coisa bem capricorniana. E aí ele continua e encontra uma outra donzela, né, que é a donzela da tenda. Certo? E lá ele desafia e derrota o cavaleiro como um criminoso, né, porque ele tinha matado o inocente, e manda para a justiça, junto com os outros cavaleiros que ele já tinha mandado. Tá? E assim ele vai andando e vai derrotando inúmeros cavaleiros, conforme por onde ele passava, porque agora ele tinha espada mágica, né? Então ele é invencível com essa espada. E com isso ele ganha grande fama no reino e na corte. Porque vai chegando um monte de inimigos derrotados ali, mandados por ele, presos, né? E aí todo mundo, quem que é esse cavaleiro? Até que o próprio Rei Arthur vai em busca do Parsifal. Né? Ele, inclusive, tinha feito esse voto de não dormir 2 vezes no mesmo leito enquanto não encontrasse o Parsifal. Mas, assim, coincidentemente, né, o Parsifal estava acampando ali perto. E o Rei Arthur não encontrou ele. Ele achou que estava longe. Certo? Aí tem uma cena com um simbolismo alquímico muito interessante. Aqui. Né, logo em seguida dessa etapa. Porque o... Opa. Tem uma cena, né? Tava inverno, então tava tudo nevado, coberto de neve, e o Parsifal presencia um falcão atacando 3 gansos. E nesse ataque, uma gota de cada ganso cai na neve. Então são 3 gotas de sangue manchando a neve. E com isso, né, associado ao quê? A neve aqui é associado ao processo de albedo na alquimia, que é a purificação da mente. Mas o que acontece é, quando essas gotas de sangue caem na neve, é como se ele entrasse num transe. É um transe de amor por Blanche Fleur, Branca Flor. Então, vários simbolismos de albedo, certo? Porque o albedo é uma etapa, que é a parte feminina da etapa da obra. Então, é o branqueamento da pedra filosofal. Certo? E durante esse transe de amor, ele é encontrado. Ele não sabia quem era a princípio, né? Mas depois eram dois cavaleiros da corte do rei Arthur. E o Parsifal, como estava em transe,
ele sai atacando esses cavaleiros, em fúria. Porque ele estava justamente nesse transe, né? E aí, durante esse processo, o Sol sai, o Sol se levanta, derrete a neve e tira Parsifal do transe. Então, isso é, assim, muito claramente no processo da alquimia, o Sol renascendo, né, é o processo da ressurreição, ou o início do rubedo. Aqui, na verdade, ainda é a xantoses, ou titrinitas, é o amarelamento da pedra, é uma etapa intermediária entre o albedo e o rubedo. Certo? O Sol saindo é essa ressurreição, que é o titrinitas. E nisso ele sai do transe. Sair do transe é o despertar, né, no fim das contas. Então ele relembra quem ele é. E de fato, no albedo, nesse processo, a mente entra no estado de passividade absoluta. Silêncio e passividade absoluta. E é um estado vulnerável, de fato. Qualquer coisinha que apareça na mente, essa coisinha ela vai como que preencher toda a mente e gerar uma espécie de transe. Então é uma etapa de muito, muito sensível que precisa ser feita num silêncio absoluto, numa quietude absoluta. Ah, ou seja, é a possibilidade do transe, né? Então o Sol renascendo, iluminação, titrinitas, tal. E quando os cavaleiros percebem, é, quando o Parsifal volta a si, Gawain, Sir Gawain consegue falar com ele e convidar ele para retornar para a corte do rei Arthur. Opa, o retorno do rei, né? Retorno ao reino. E o Parsifal volta para a corte do rei Arthur. E ele chega na etapa 11, que seria a etapa do redistribuir o Elixir para o reino, né? A etapa da ressurreição, propriamente dita. Então, o Sol nascendo é a ressurreição alquímica. Então, aqui é a etapa da ressurreição. No Guerra nas Estrelas é a grande batalha, né, das naves ali, da aliança contra a Estrela da Morte. No Rei Leão é a batalha dos leões contra o exército do Scar, o próprio Scar. E aqui não tem batalha, porém tem um exército, né, que são os cavaleiros. Quando o Parsifal chega na corte, ele já era conhecido, ele era famoso por conta das façanhas dele, reconhecido como um herói. Então o rei Arthur declara 3 dias de festas, ele é recebido como honras, como um grande cavaleiro, que de fato tinha aquela profecia de que ele era o maior dos cavaleiros, né? O melhor dos cavaleiros. E ele é reconhecido e tratado como tal. Mas durante as festividades, chega uma mula manca, decrépita, suja, feia, doente, né? E essa mula era montada por uma donzela horripilante, uma mulher muito feia, assim, com aparência de bruxa, assim. É, muito amarga, com uma certa malícia. O que ela faz? Ela cita, ela acusa Parsifal, ela cita todas as faltas e todos os pecados, digamos, todas as faltas e todas as consequências daquilo. Então, todos os erros que ele cometeu na história gerou um grande problema. Né? Como quando ele invadiu a tenda da mulher e pegou o anel dela e comeu a comida do cavaleiro. E aí morreu um outro cavaleiro por causa disso. Esse é só um exemplo. Mas na história, ela vai citando, um por um, os pecados de Parsifal. Como quando ele não seguiu os conselhos do Gurnamon, da mãe dele e tal. Despertando uma imensa culpa. Né? E aí há esse compromisso de restaurar essas consequências terríveis. Restaurar o reino, de consertar essas coisas. Certo? Então a ressurreição, aqui nessa história, aparece dessa forma. Consertar o reino. Isso é um processo saturnino também. Lembra que Saturno é regente de Aquário, tanto quanto de Capricórnio. E essa mulher manca, a mula manca e decrépita e a mulher horripilante, são uma imagem bem, né, bem notável das energias saturninas. Inclusive, o que acontece depois, que é
uma vez que o Parsifal assume o compromisso de restaurar o reino, então o que eu tenho que fazer agora, né? A mulher começa a distribuir tarefas. Tinha 466 cavaleiros na corte, então a cada uma ela deu uma tarefa. Olha, você, vai lá, levante cerco naquele castelo. Vai lá e mate aquele leão naquela caverna. Vai lá e faça não sei o quê. Tudo, né, todos os monstros do reino, todas as coisas erradas. Esse é o equivalente à batalha, né? Só que não é mostrado na história a batalha. Então a cada um tem uma tarefa, mas a Parsifal não é lhe dado nenhuma tarefa de guerra, e sim procurar o grau. Só isso. Retornar ao castelo. Para ele conseguir voltar ao castelo. E de fato, todo mundo sai em busca das suas tarefas, cada um na sua. Ou seja, isso aqui está associado ao processo da queima do karma. Né? O Saturno está associado a isso também. E exatamente o karma é o que manteve ele preso ao mundo. Por que ele não conseguiu ficar no Castelo do Grau? Por que ele não conseguiu ficar no céu, digamos? Porque ele ainda estava preso ao mundo, por causa do karma dele. Né? Karma tem a ver com esse passado que a gente carrega consigo, que precisa ser retificado. Então aqui ela fala, olha, o karma tem que ser queimado. Então, para ele ser queimado, tem essa tarefa, e enquanto isso você vai em busca do grau de novo. Beleza. E a gente chega na última etapa da história, que é a etapa da restauração do reino. Aquilo que, da consumação da história, da consumação do destino do herói. No Guerra nas Estrelas é quando eles derrotam ali a Estrela da Morte, ele é ovacionado, recebe as medalhas. No Rei Leão, ele derrota o Scar, restaura o reino de fertilidade. A fertilidade do reino é restaurada, essa que é a ideia, né? E retoma o papel de rei, basicamente. Mesmo, e a Assembleia reunida aqui, né? A Assembleia reunida aqui, mais uma vez. Aquela história ali do Castelo do Grau. Bom, para o Parsifal, como que isso se manifesta? Na verdade, ele não encontra o Castelo do Grau. Ele passa muitos anos em busca do Castelo do Grau e não encontra. Não encontra, não encontra. Ele passa muitas aventuras nesse processo, né? Ele acha que o Grau está no lugar, ele vai lá, encontra um problema, né? Uma side quest. Vai lá, resolve, não sei o que, e não encontra o Castelo do Grau. Com o tempo, ele acaba esquecendo de tudo isso. Ele esquece da igreja, esquece da Branca Flor e esquece do Grau. Torna-se amargo e desiludido. Isso tudo está associado também à estagnação da Casa 12. Né? Que a gente chega aqui e enrosca muitas vezes. Esquece da igreja, ou seja, ele não vai mais entrar no castelo interior para ter o alimento espiritual. Esquece da Blanche Fleur, da Branca Flor, né? Que é a ânima dele, que ele precisa se reunir. E esquece do Grau também. Esse esquecimento também tem a ver com peixes, lembra? Então aqui aparecem várias facetas da energia do Logos, da energia da jornada. E nesse tempo de esquecimento, é um tempo sem marcação, né? Não se sabe se passou 1 ano, 10 anos, mas muito tempo se passou. E um certo dia, por acaso, ele encontra peregrinos da Sexta-feira Santa, que eles estavam indo para fazer a confissão com um eremita, né? Um padre sagrado que morava numa caverna. E ele resolve acompanhar os peregrinos. E chegando na caverna, o eremita recita de novo, todos os pecados do Parsifal, mas agora é diferente. Porque na primeira vez que isso aconteceu, né, isso tudo veio com uma cara horripilante, uma cara ruim, de culpa, trouxe aprisionamento. Mas aqui não, veio num lugar de libertação, que é exatamente o processo de peixes, né, essa dissolução do karma. Então é um processo de eximi-lo da culpa. Né? No processo disso, está dizendo, olha, tudo isso que você fez é culpa da sua mãe.
né? Parece uma brincadeira, mas é isso mesmo na história. Todos os pecados do Parsifal, na verdade, eram culpa da mãe dele. O que isso significa? Né? Que mães são malignas? Não, né? A mãe, lembra, representa o mundo. Como se dizendo, olha, você fez o seu melhor diante do contexto que o mundo te forneceu. Os seus pecados, eles estão associados, né? Eles têm raiz no seu contexto, têm raiz na mãe. E esse processo é como se ele libertasse ele da culpa, um processo de absolvição dos pecados. O pecado está associado a karma, então absorver o pecado é queimar karma, né? Nesse sentido também. Ou seja, aliviar a mente desse peso do passado. E agora, sem esse fardo de culpa, ele não encontrava o castelo por causa desse fardo de culpa. Ele não conseguia olhar o presente, ele estava só olhando o passado. E o castelo do Grau existe no presente. E aí o eremita fala, tá, agora sim vai buscar o castelo. E ele encontra imediatamente. E ele entra. E ele faz a pergunta. Então é isso. Né? É claro que quando você olha para a história e você fala, nossa, será que eles escreveram essa história pensando na experiência mística, pensando no processo espiritual, químico? Não necessariamente. Mas porque justamente a ideia é que, uma vez que essas histórias são escritas num estado de inspiração, elas vão refletir a estrutura do inconsciente coletivo, a estrutura dos arquétipos, mesmo que não intencionalmente. É simplesmente o jeito que parece correto, digamos, das coisas acontecerem. Né? Claro, muitos autores eram iniciados ou eram iluminados e faziam coisas de propósito, mas isso não é uma necessidade, tá? Qualquer artista em estado criativo, ele vai tatear os arquétipos de alguma forma. E a gente chega na culminação da história, que é o Parsifal de novo no Castelo do Grau, de novo naquela assembleia, né, união, e da assembleia da mente, né, procissão e tal. Acontece tudo a mesma coisa, só que dessa vez ele lembra e ele pergunta: a quem serve o Grau? A quem serve o Grau? A quem serve esse poder de da cura, da imortalidade, dos desejos? Bom, muitas versões da história acabam aqui, tá? Que é só a pergunta. Eu fiz a pergunta e a pergunta a questão é a pergunta, não a resposta. Essa que é a ideia. A verdadeira pergunta, a, a questão está na pergunta. Mas outras versões da história aparece, né, a resposta, que é o Grau serve o Rei do Grau. E o Rei do Grau esteve o tempo todo no Castelo do Grau. Lembra que o Grau é a donzela, em certo sentido? Ela é a percepção, é a experiência da realidade. É o próprio reino. A quem serve a experiência? A quem serve a fertilidade? Ao Rei do Grau. Não é ao cavaleiro, não é ao príncipe. Então, em última instância, né, está dizendo, olha, a sua vida não te pertence, a experiência da sua vida não te pertence, ela pertence ao seu superior. Enfim, isso aqui é uma mega simplificação, mas leva ao fim da história, que é, uma vez que ele entra no castelo, ele não sai mais. Certo? Tem essa reunião do ânimos e da ânima, do masculino e do feminino, ou do sol e da lua. E aí sim é o processo, é o final, né? A pedra filosofal completa o rubedo. A gente tinha chegado no Titrinitas, aqui o rubedo, ou o avermelhamento da pedra, marcando o fim da jornada, o fim do processo. E a saída do tempo. Né? O fim da história, no fim, é o fim do tempo. É a ascensão para a eternidade, digamos. E essa é a jornada de Parsifal. Aqui dentro da nossa análise com a jornada do herói. Eu quando eu comecei a analisar o Parsifal, eu não esperava que se encaixasse tão bem assim, mas foi até fácil, não deu graça fazer essa análise. E assim, gente, fazer análise não esgota a história.
é simplesmente uma forma da gente, é uma ótica para a gente compreender, porque no fundo a história é um marcador, ela está apontando para algo. A jornada do herói também é um marcador, está apontando para algo. Esse algo é indizível, misterioso, infinito. Então a ideia não é fazer isso e falar, ah, tá, entendi tudo, acabou. Não. Cada história, cada mito é uma fonte inesgotável de significado, de insight. Independente da análise emocional que você faz. O simples fato de você experienciar a história, isso já vai te mudando por dentro, né? Já vai fazendo as coisas se encaixarem no seu inconsciente. Mesmo que você não entenda no nível consciente. Mesmo que você não tenha feito análise. Claro que isso aqui tudo ajuda, né? Ajuda a aprofundar e a consolidar o insight. Mas a ideia é trazer abertura e nunca fechamento.